Do livro Intimidade Divina do Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. 26º domingo do tempo comum, ano C. Senhor, não busque eu os bens terrenos, e sim a justiça, a piedade, a fé, a caridade. A liturgia de hoje é grave advertência a considerarmos as tremendas consequências de uma vida relaxada e frívola. Na primeira leitura, voltam as terríveis reprovações do profeta Amós aos ricos que se abandonam à lassidão e ao luxo, preocupados com extrair da vida todos os prazeres que lhes pode oferecer. Descreve-os reclinados em divãs, comendo, cantando e bebendo, sem nenhuma preocupação com seu país que caminha para a ruína, e profetiza: por isso serão bem depressa deportados à frente dos prisioneiros, e cessará a orgia dos folgazões. Cumprir-se-á tal profecia 30 anos depois, e será uma das muitas lições dadas pela história acerca da ruína social e política ocasionada pela decadência moral. Mas então a civilização do bem-estar parece não ter compreendido a profecia. Há, porém, outra reflexão mais importante. A vida encerrada nos estreitos horizontes dos prazeres terrenos é de per si negação da fé, real impiedade e ateísmo prático, com o consequente desinteresse pelas necessidades alheias. Em poucas palavras, é o caminho para a ruína no tempo e na eternidade. Este último aspecto aparece ilustrado no Evangelho com a parábola que contrapõe a vida do rico banqueteador à do pobre Lázaro. À primeira vista, parece não ter o primeiro outro pecado que o excessivo apego ao luxo e à boa mesa. Considerando, porém, mais a fundo o quadro, descobrimos o desinteresse absoluto para com Deus e o próximo. Todos os seus pensamentos e preocupações limitam-se a banquetear-se esplendidamente cada dia, totalmente esquecido do pobre Lázaro que desfalece à sua porta. Quanto a este último, ainda que a parábola não o diga expressamente, nele reconhecer um desses pobres que aceitam com resignação a própria sorte, confiando em Deus. Por isso, quando lhe sobreveio a morte, é levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico foi abismado nos tormentos. No diálogo seguinte entre o rico, devorado pela sede, e o pai Abraão, realça-se a inexorável irreversibilidade do destino eterno correspondente, aliás, à voluntária posição tomada pelo homem durante a vida. Quem creu em Deus e nele confiou, nele terá sua eterna herança. Quem se entregou ao prazer, comportando-se como se Deus não existisse, permanecerá eternamente separado dele. É óbvio deduzir que pobreza e sofrimento, longe de serem sinais de reprovação da parte do Senhor, são meios de que se serve para induzir o homem a buscar bens melhores e a pôr em Deus sua esperança. Enquanto que prosperidade e riquezas frequentemente tornam o homem presunçoso, desprezador de Deus e dos bens eternos, são laços que sufocam todo o desejo das realidades mais elevadas. A segunda leitura relaciona-se bem com as outras, já que a exortação que a inicia está em contraposição com a busca desordenada dos bens terrenos. O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Acaba de dizer São Paulo nos versículos precedentes e acrescenta em seguida: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão.
O homem de Deus, o sacerdote, a pessoa consagrada, o apóstolo leigo, deve evitar toda forma de avidez de dinheiro, coisa que escandaliza muitíssimo a gente simples e até os mundanos. Foi ele chamado a cuidar de interesses muito diferentes, a combater o bom combate da fé, a empreender a conquista da vida eterna, não só para si, mas para a grei que o Senhor lhe confiou. Foi chamado a administrar não bens temporais, mas eternos, e a guardar o mandamento sem mancha e sem falha, a transmitir sem alteração o patrimônio da fé e do Evangelho. Ó, valha-me Deus, ó, valha-me Deus, que grande tormento é para mim quando considero o que sentirá uma alma tida sempre neste mundo em grande conta e querida e servida e estimada e regalada, quando, ao acabar de morrer, se vir perdida para sempre e entender claramente a eternidade de sua pena. Ali não lhe valerá o não querer pensar nas coisas da fé, como fez na terra. Ver-se-á apartada do que lhe parecerá, e com razão, nem ter ainda começado a gozar, pois tudo quanto tem fim com a vida é como um sopro. Ó Senhor, quem pôs tanto lodo nos olhos a esta alma que nada enxergou até que se viu em tal lugar? Ó Senhor, quem lhe tapou os ouvidos para não ouvir quando tantas vezes lhe falavam nisto e na eternidade dos suplícios infernais? Ó vida que não se acabará, ó tormento sem fim. Ó Senhor Deus meu, choro o tempo em que não o entendi. E pois sabeis, meu Deus, quanta é minha dor ao ver os muitíssimos que não o querem entender. Agora vos peço, ao menos um, Senhor, ao menos um, alcance luz de vós e venha a ser capaz de esclarecer a muitos, não por mim, mas pelos méritos de vosso Filho. Olhai suas chagas, Senhor, e assim como ele perdoou aos que assim o chagaram, perdoai-nos vós também. Lido por Padre Antônio Lopes.